todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje com a participação especial da pastora Driele Matos, do Ministério Sal da Terra, aqui de Cuiabá. Tudo bem, pastora? Tudo bem, que alegria estar aqui nesse Obrigado. Programa maravilhoso. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso aqui. Amém. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria que você se apresentasse para nós, primeiramente, falar um pouquinho de onde veio. A gente gosta de ouvir a história dos líderes que vêm aqui, não só ouvir direto sobre a palavra, mas eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da vida da pessoa, de onde ela veio, onde nasceu, um pouco dessa história. E um momento que para mim é o mais importante de todos, que é quando a pessoa nasceu de novo, quando encontrou o Senhor Jesus, quando encontrou a salvação. E aí depois falar um pouco sobre o ministério, né? Se puder falar um pouquinho da história. Claro. Eu desde muito nova, eu sempre fui aquela pessoa muito apaixonada por conhecer as coisas de Jesus. Nasci numa família católica, de um berço católico, que passa de tradição em tradição, e fiquei dentro dessa igreja até os 19 anos, né? Até os 18 anos. Mas eu sempre sentia vontade de conhecer mais. E nesse período, de quando eu nasci até os meus 8 anos, antes de nascer de novo, que foi marcado na minha idade de 19 anos, eu não vivi num lar muito funcional. Acredito que a maioria de quem está me ouvindo viveu essa realidade, né? Pai e mãe que não conhecem Jesus dentro de casa, não vai ter aquela grande instrução. Então, eu vivi num lar marcado por brigas, por desentendimentos. Então, quando criança, isso desenvolveu dentro de mim uma crise de ansiedade muito grande. Então, isso faz parte da minha história e parte do meu testemunho. Então, por muito tempo, eu sofria de desmaios e uma ansiedade, passava mal. Naquela época, a gente não tinha recurso suficiente para entender que era uma crise de ansiedade, que era uma parte emocional. E nesse meio tempo, que faz parte de como eu cheguei na igreja, eu tinha passado mal um dia no trabalho, isso com 19 anos. Eu tinha tido uma crise de labirintite, tinha tido um desmaio e fui para casa. E bateu uma missionária na porta da minha casa e falou de Jesus, uma evangelista. Mas nesse momento que você estava em crise? Em crise, estava em crise. Isso com 18 anos, com 19 anos. E ela é uma evangelista do Ministério Pescador Sal da Terra, no qual eu faço parte hoje. Sim. E aí ela falou de Jesus para mim. E ela já trabalhava com a minha mãe. E ela falou, olha, eu tenho uma forma que vai te curar. Se você aceitar Jesus e você for batizada, você nunca mais vai ter desmaio, você nunca mais vai ter crise de labirintite, você vai ser totalmente sarada. Você acredita nisso? Eu olhei para ela e falei, olha, pior do que tá, não tem como ficar, então eu vou aceitar. E aí, nesse momento, ela me encaminhou, me levou até a igreja, e lá ela me batizou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada. Nunca mais eu tive uma crise de desmaio, eu nem tive crise de ansiedade. E a partir de então, o Senhor foi trabalhando em mim. E desde então, desde os meus 19 anos, eu estou até hoje no ministério, que foi o ministério que me alcançou e que me apresentou Jesus. Legal, então você tinha 19 anos quando isso aconteceu. 19 anos, mais jovem. E a ousadia do evangelista, né? O evangelista sempre tem essa ousadia e quando você profetiza, fala ousadamente na palavra, o Senhor cumpre, né? E naquele momento você foi curada. Foi. E aí como que foi? Porque eu acredito que 19 anos é uma idade bastante complexa, né? Para o adolescente que está um pouco antes ali da idade adulta. E como foi esse... Porque acredito eu que você foi primeiro, depois a família, como é que foi? Isso, a minha mãe já participava, ela já ia na igreja, ela foi primeira, minha mãe ela foi a primeira. Geralmente a mulher, né, ela tem essa tendência. Então, como ela vivia dentro de um casamento muito desestruturado e sofria muito por isso, por falta de entendimento, ela buscou primeiro. E essa evangelista que foi bater na porta da minha casa trabalhava com ela. Então, uma coisa foi puxando a outra. E eu era uma jovem de 19 anos, né? Então, dentro de mim ainda tinha alguns sonhos, alguns projetos, ainda gostava de ir para uma festinha, gostava de sair com os amigos, né? Nunca fui muito de balada, mas a gente nessa fase, por conta das amizades, a gente acaba participando. Sim. E diante daquilo, eu me vi dentro de uma escolha. Ou eu escolhia buscar um caminho que me trouxe essa liberdade
essa liberdade de cura, ou eu voltava para aquele lugar. E na hora eu já imaginei que aquele lugar que eu estava não traria benefício nenhum para mim. Tava muito claro, né? Muito claro, muito claro. E daí então eu optei e falei, eu quero ficar nesse lugar. E dos 19 anos, foi 19, 20, 21, até os meus 22 anos, esse foi um período de cura. O Senhor, ele trabalhou uma cura emocional muito grande dentro de mim. Então, por isso que eu falo o pastor Célio, né, o nosso pastor, ele sempre fala que a igreja, ela é uma sala de aula do Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu ia até a igreja, eu ia recebendo um renovo do Senhor e a luz de Jesus, ele ia clareando dentro de mim e mostrando ainda lugares que precisava ser curada. Eu me lembro de quando eu ia para a igreja, todas as vezes que eu ia dentro desse processo de 3 anos, eu chorava. Se alguém aí que vai estar nos assistindo depois vai ver que no começo dessa conversão é um tempo onde a gente chora muito. E depois eu entendi que era o Senhor esse me processo, curando. Né, O Senhor me curando, o Senhor me libertando. E aos poucos foi saindo todo aquele desejo, né? Um desejo do mundo. Porque quando a gente batiza de novo, quando a gente nasce de novo, vai nascendo dentro de nós uma nova mentalidade. Então, você precisa deixar de ser quem você era para se tornar tudo aquilo que Deus já determinou que você fosse. Legal. E nisso você começou no ministério, começou a servir. Como que foi esse trabalho até chegar exatamente no chamado? O seu esposo, eu tô esperando ele faz dias já. Também quero entrevistar ele aqui, o pastor Nabis. A história dele é linda. Aí eu queria entender um pouquinho, um pouco assim, como que foi? Primeiro foi o casamento, depois começou a servir junto com ele, como que foi o... Nossa história é incrível, né? Se for contar que dá um livro. Mas até os 22 anos, interessante, Rodrigo, que ele congregava na igreja e eu nunca tinha visto ele. Foi algo incrível. Eu falo que Deus tem a forma dele trabalhar. Ele já era, só que ele viajava muito nessa época. E eu comecei a servir. Comecei a congregar, começar a servir, mas nunca tinha encontrado ele, porque era um período onde ele acompanhava muito o pastor Célio nessas viagens missionárias, né? E num belo dia, eu vi ele de longe, isso estava bem no mesmo ano que nós começamos a nos relacionar, e eu olhei para ele e algo assim clareou dentro de mim de um sentimento diferente. Eu falei, nossa, esse homem é diferente. E até então eu não sabia o que eu estava sentindo. E passado alguns meses, eu não vi ele novamente na igreja. Ele foi no banco onde eu trabalhava numa instituição financeira. E ele me viu sentada trabalhando, ele foi com a irmã dele, nós congregando na mesma igreja. E a irmã dele pega e Mas não foi ele. sem essa intenção de te ver, não? Não, ele foi resolver outra coisa lá, do pai dele. E aí a irmã dele olha pra mim trabalhando, como assim, a gente estava de frente, ele estava sentado um pouco atrás na fila do caixa, e ela cutuca ele e fala assim, olha, uma menina daquela ali que você tinha que casar, uma menina bonita, né? E aí ele olhou e falou, não é que ela é bonita mesmo? E aí começou a brotar também esse sentimento dentro dele. Eles que naquela hora, enquanto ele estava no banco, o senhor falou pra ele que eu seria a esposa dele. E aí ele foi lá na minha mesa. Isso foi no ambiente fora da igreja, lá no banco. Ele foi lá na minha mesa e falou pra mim bem assim, escuta, você me dá seu telefone? Aí eu peguei meu cartãozinho, entreguei pra ele, só que quando eu estava entregando o cartão pra ele, eu puxei de volta, eu falei, peraí, deixa eu colocar meu celular atrás. Aí quando a mulher dá o celular pra um homem, né, assim, você já imagina o que aconteceu, né? Entendo os sinais. Ele entendeu o sinal, e aí logo depois ele me mandou mensagem, nós começamos a conversar, isso eu já tinha WhatsApp? Já tinha WhatsApp, isso eu já estava com 23 anos, né, já tinha passado esse período do batismo até o encontro com ele, e depois de 8 meses, nós nos casamos, e aí passamos a servir mais ainda juntos. E eu falo que Deus, ele realmente une propósitos. A essa altura, o pastor Nabis já era pastor ou não? Não, ele não era. Não era ainda. Ele andava só com o pastor Célio, ajudando, servindo. Foi depois do casamento, né? E no dia que eu me casei, no dia 5 de dezembro, no dia do meu casamento, o pastor Célio, celebrando o nosso casamento, ele fala aqui está um futuro casais de pastores. E aquilo foi uma surpresa para mim, porque eu nunca imaginei ser uma pastora, não pelo título, mas pelo tamanho da responsabilidade que é ser chamada para pastorear o rebanho, que não é nosso, que é do Senhor. E aí eu entendi aquele sinal. Isso foi no dia 5 de dezembro, no dia que nós nos casamos, quando foi no dia 31 de dezembro, na virada do ano, desse mesmo ano, ele nos consagrou a pastores. Isso foi em 2015. Então, vai fazer 10 anos. 2015 vai fazer? 10 anos, ano que vem faz 10 anos. 9 anos. E aí, nesse período, eu fiquei de 2015 até 2018 trabalhando no banco ainda. E aí, em 2018, eu saí e fiquei totalmente na obra. Dedicado. Ao lado dele. Legal. E o pastor Nabis continuou
com esse trabalho ainda de acompanhar Sim. muito o pastor Célio nas viagens missionárias fora do país e pelo país, né? E como que está hoje, né? Eu sei que eu queria que você falasse, acho que a gente tem novidades para a igreja de Cuiabá, Temos. né? Como que está hoje o momento de vocês aí no ministério? Nós podemos dizer que a gente já teve uma trajetória muito grande. Foi um começo, eu fui aquela serva que servia em todas as áreas do ministério. Eu falo que é o Senhor nos preparando, assim como Ele preparou José, desde quando ele foi jogado no poço até ele chegar realmente a ser governador do Egito, ele passou por um processo e na nossa trajetória foi da mesma forma. E aí hoje nós estamos coordenando a igreja de Cuiabá. Quando foi o ano passado, aliás, esse ano, o pastor Célio nos enviou para cá e falou, escuta, eu quero que vocês realmente implante tudo que vocês viram e viveram comigo nesse período para esse tempo em Cuiabá, porque nós caminhamos muito ao lado dele. Então eu falo que eu tive um treinamento muito intensivo com o apóstolo do ministério. E a visão nesse ano, para esse novo tempo para a igreja de Cuiabá é para um crescimento, é para uma expansão. E eu hoje, atualmente no ministério, estou à frente trabalhando com as mulheres, ajudando mulheres a entender esse lugar, a entender que Jesus ele veio e pagou um preço tanto para o homem quanto para a mulher. Ainda existe muito preconceito em relação à mulher servindo na igreja, ainda existe muitas tradições e cultura que bloqueiam as mulheres a viver o novo de Deus. E é nesse lugar que o Senhor me chama para trabalhar, para liderar e para libertar, ajudar mulheres a serem libertas. Legal. É interessante que o chamado de pastor, né? O ministério de pastor, ele, como você falou, traz uma responsabilidade muito grande, porque você que está ali no dia a dia, tendo o cuidado das pessoas que o Senhor vai acrescentando à igreja, né? Esse período que você falou que foi importante ali dos 19 aos 23, 24 anos ali, esse é o período ali que quem está conhecendo a palavra mais precisa dessa proximidade. Mas além dessa responsabilidade tão grande, de um trabalho tão amplo, todos no final do dia têm algum chamado específico dentro disso, né? Ou para uma área, para um grupo de pessoas específicas. Sim. E o seu trabalho é com as mulheres. Com as mulheres. Porque naquilo que a gente mais sofre, onde nós mais somos provados, é o lugar onde Deus nos usa para curar outras pessoas. E o lugar onde eu fui mais atacada na minha vida foi no campo emocional. E eu entendi que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, e a Bíblia fala que aquele que ganha almas, sábio é. Então a alma, hoje ela é um ponto de equilíbrio dentro da mulher, que se ela não se conhecer e se ela não conhecer aquilo que Deus já diz sobre ela, ela se perde no meio desse processo e não consegue viver esse plano de Deus na vida dela. E aí ela não consegue se edificar, não consegue edificar um filho, não consegue edificar no casamento. E é esse tempo que eu tô vendo acontecer, não só acredito que na igreja de Cuiabá, mas na nossa sociedade em geral, o que tem acontecido. E Deus me chamou, Ele falou duas coisas para mim. Quando eu fui ungida a pastora, quando eu fui consagrada, Ele falou, eu quero que você ajude as minhas filhas a serem curadas, as feridas emocionais, e eu quero que você ajude também os novos convertidos, os pequenininhos, que é justamente esse que você me falou, acabou de comentar, que é onde a gente mais precisa. Então, isso arde muito forte dentro do meu coração. Legal. E esse trabalho é muito... Porque a mulher ela é mais sensível e normalmente numa família é a primeira que vai buscar o Senhor, né? Que vai para a igreja. Só uma curiosidade, das mulheres que te procuram ou te procuraram ao longo desse período, quantos por cento é aquela que está indo para a igreja para tentar ajudar, salvar a família, salvar o esposo, os filhos? Rodrigo, hoje, se a gente for fazer uma pesquisa geral, 70% da igreja ela é composta por mulheres. Isso é desde antes. Então, a mulher ela tem acessibilidade espiritual. O pastor Célio às vezes até fala que eu puxo um pouco de sardinha pro lado das mulheres, mas não é. Porque quando a gente vai ver lá do começo, a forma como a mulher ela foi oprimida por conta da queda lá no Jardim do Éden, nem isso vem se arrastando até os dias de hoje, faz ela viver dentro de uma opressão, porque a mulher ela precisa dar conta de muita coisa. E aí chega uma hora que ela parece uma panela de pressão que vai explodir. E é por isso que ela fala, e agora? Eu tenho que cuidar de casa, do marido, do filho, de tudo, trabalhar fora, e quem que vai cuidar de mim? E aí quando ela sente que ela ainda tem que buscar o Senhor pela família, né? Aí eu falo, eu preciso me cuidar, eu preciso interceder, eu preciso orar, e ela vai. E hoje, dentro
toda a igreja, em contexto geral. Eu acredito que não só aqui, mas em todas as demais igrejas, eu vejo que o público maior é o público feminino, é o primeiro que vai, e nós temos colhido muito testemunho que muitas famílias estão sendo salvas por conta dessas mulheres que vão primeiro. E é interessante que quando você vê lá no momento da cruz, entre a crucificação e a ressurreição do Senhor, você vê a presença das mulheres, né? Sim. Os homens, uns estavam com medo de também ser crucificado, estavam longe, escondido, né? Quem estava ali no pé da cruz mesmo, né? E quem estava no dia da ressurreição, primeiro que foi no túmulo, quem foi dar notícia de que o Senhor tinha ressuscitado, né? E o que eu vejo que a mulher, além dessa sensibilidade para ir para o Senhor, ela também tem essa resiliência maior do que o homem, né? Tem. Eu não sei se é porque a mulher ela tem esse campo emocional muito mais aflorado e muito mais sensível, então ela tem muito mais sensibilidade. Eu costumo dizer que um homem que ele escuta a esposa, ele é um homem muito bem sucedido. Claro, a gente precisa filtrar se a esposa é uma mulher espiritual, porque a gente vê também que da mesma forma que uma mulher promove, ela também destrói. Sim. Mas se Deus te deu um presente, porque a Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa, ele encontra um tesouro. Se você tem hoje a virtuosa, né? A virtuosa. Se for virtuosa, vale a pena ouvir, porque a mulher, ela chega num lugar, ela já identifica já. Ela tem um feeling, assim, que ela consegue discernir se a pessoa é uma pessoa que pode se confiar ou se não pode. E eu sou testemunho. Você já teve essa experiência? Demais. Assim, a mulher tem uma sensibilidade incrível. Eu com a minha esposa mesmo, tipo assim, chega no lugar, ela passa um raio-x assim, e assim, os conselhos que ela me dá, ela consegue enxergar algumas coisas que de fato eu não consigo enxergar. E, pô, e se eu não recebo a confirmação naquele momento, nos próximos dias você pode ter certeza que foi exatamente. Então, acho que a mulher tem essa sensibilidade, né? Ela tem, você sabe por quê que a mulher ela tem isso? A gente descobre que a mulher ela tem essa sensibilidade por conta do propósito dela. Porque quando a mulher ela foi criada lá no Jardim do Éden, Deus observou e viu que Adão estava só. Então, o que ele falou? Vou fazer uma adjuntora ou uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, naquele momento, quando ele cria a mulher para ser auxiliadora, se a mulher vai auxiliar o homem, vai andar ao lado dele para ajudar a governar tudo que Deus colocou na mão dele, ela precisa ter esse olhar, porque ela vem para completar o homem justamente naquilo que ele não consegue. Senão, ela não precisava ser criada. Então, eu vejo que a mulher e o homem, eles são um complemento. O homem não tem o que a mulher tem, e a mulher não tem o que o homem tem. É por isso que Deus faz os dois um casamento, uma aliança, para caminharem juntos nesse propósito. E aí você imagina quando esses dois, tanto a mulher quanto o homem, tem Jesus como centro desse casamento. Como que não se torna uma potência na mão do Senhor, né? Então, tudo que Deus, toda essa sensibilidade, a gente brinca dessa esperteza que a mulher tem, já é provado na Bíblia, porque ela precisava ser assim para corresponder a um dom que Deus deu para ela, a um propósito que Deus deu para ela. E eu ouvi certa vez algo que eu achei interessante, falando, porque quando o homem pecou lá no jardim, o Senhor falou que ia colocar a inimizade entre a mulher e o diabo. Sim. E por isso que talvez ela tenha essa sensibilidade para poder enxergar o mal mesmo, enxergar aquilo que pode estar prejudicando a família dela. Exato. E ela tem uma sensibilidade muito diferente e que o homem, às vezes não tem. Exato. E se você for pegar ao longo da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver essa sensibilidade. Já está desde lá E quando você pega lá o comecinho, como a mulher foi criada e a queda, a gente consegue entender muitas coisas nos dias de hoje e no decorrer dessa trajetória. E é isso mesmo. Essa inimizade está até o dia de hoje. Jesus, ele veio, ele pagou o preço e ele nos redimiu. Mas essa inimizade, ela existe porque o diabo sabe que se ele parar uma mulher, ele consegue parar uma casa. Você já parou para observar que se a Eloá estiver bem, parece que a casa tá harmônica, mas o dia que ela não tá bem, se ela acordar, parece que a casa não fica legal, tudo fica ruim, porque a mulher, ela tem esse dom de mudar a casa, ela tem o dom de mudar a atmosfera onde ela está. E que é o governo dela, né? É o governo dela, é aquilo que Deus deu para ela. E falando nessa história de Gênesis e Apocalipse, tem alguma mulher que em especial te
te marca? Tem muitas, mas uma mulher que me marcou, inclusive, foi a primeira revelação que eu tive, porque a revelação, ela é diferente da informação, né? A gente conhece a letra, a gente conhece as histórias, mas a revelação é quando aquilo sai da sua cabeça e desce pro coração. E a primeira revelação que eu tive foi de uma mulher, por coincidência, já era Deus me apontando para minha chamada, que é a mulher samaritana, que é narrado lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, aonde essa mulher teve um encontro com Jesus. E interessante é que essa mulher, ela era totalmente improvável. Se não me engano, é só no Evangelho de João. Só Tem no Evangelho de João. A história de só no Evangelho de João, que era João 4. E interessante que é um dos maiores discursos da Bíblia. Imagina, se a gente for parar, um dos maiores diálogos, aliás, discurso não, um dos maiores diálogos da Bíblia foi com essa mulher. Eu acho que com ela e acho que talvez com Nicodemos, mas de mulher mesmo. Então, ali foi mais profundo, né? E não é à toa que tinha que ser o apóstolo João para escrever, né? Que o evangelho dele foi escrito depois, mas num nível de profundidade muito maior, né, do que os demais. Os demais é mais histórico, ele é mais profundo. Porque eu gosto muito do evangelho de João, porque João, ele revela Jesus como Deus. Lucas, Mateus e Marcos trata mais, às vezes, a humanidade de Jesus, a história de Jesus, mas o evangelho de João, ele traz essa profundidade da revelação. Eu gosto de assistir aquela série The Chosen. Eu acho que ao mesmo tempo que eles conseguem comunicar de forma simples para qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, assistir, entender uma ferramenta muito bacana para poder ajudar a evangelizar o mundo, como ele tem para quem já conhece a palavra um pouco mais, ele tem uma profundidade e tem uma cena, não lembro em qual dos capítulos, em que João, é uma cena onde Jesus está na sinagoga de Cafarnaum e ele pega o pergaminho para ler lá em Isaías, onde ele fala, onde ele lê e fala, olha, hoje cumpriu essa palavra. Né? Ele fala, quando aí mostra, em especial, dá um close no apóstolo João, no ator que interpreta o apóstolo João, como se a ficha dele estivesse caindo, como se a revelação que você falou que sai daqui e vai para o coração, como se a ficha dele estivesse caindo, e ele falou bem, aí mostra o áudio das palavras do início do Evangelho de João. Que o verbo se fez carne, tipo assim, a profundidade que ele conseguiu comunicar ali, porque quando ele viu Jesus se revelando nas Escrituras, ele entendeu que Jesus é o verbo e que esteve com Deus desde o início. Desde o início. Explodiu. É um negócio que explode seu entendimento. Mas vamos voltar para a mulher samaritana, né? A gente estava no João para falar da mulher samaritana. E aí? E a mulher samaritana? Essa mulher eu acho interessante porque essa mulher, ela retrata hoje a realidade de muitas mulheres que chegam na igreja. Nem todas as mulheres que chegam, ela chega com uma vida perfeita. Ela chega destruída. Essa mulher passou por quantos casamentos, a samaritana, né? Ela passou por vários casamentos e o marido que ela estava ainda não era o dela. Então, era uma mulher destruída em todas as esferas da vida dela, né? Mas ela estava tão destruída internamente, mas ela ainda estava buscando um lugar de adoração, porque ela estava ali, porque Jesus viu aquela mulher, ele viu que ela estava buscando um lugar de adoração. E aí Jesus vem e se revela para essa mulher. E aí, qual que foi o entendimento que eu tive quando eu li essa passagem? Que realmente quando uma mulher ou um homem tem a revelação real de quem Jesus é, como aconteceu com o apóstolo João, é impossível essa mulher permanecer da mesma forma. Sim. Aquela mulher imediatamente, quando o Senhor revela a vida dela inteira, e a história é bem longa, se a gente for falar, a gente não sai dela aqui agora. Ela imediatamente, a ficha dela cai, como caiu do apóstolo João. E ela deixa o cântaro dela e ela sai correndo e vai para a cidade de Samaria. E a Bíblia conta que por causa dela, Jesus entra em Samaria, ganha toda aquela região para Jesus e ele ainda fica 3 dias com aquele povo. E é interessante a gente entender um pouquinho do contexto todo, né? Ela tinha ido buscar água. Sim. No poço. Que para os samaritanos era o lugar de adoração. E lá fala que era meio-dia. Isso. Que normalmente não é o horário de se retirar água. Né? Normalmente ou é de manhã ou é final da tarde, por causa do sol, uma série de coisas. Aí existem algumas explicações para isso, né? Então, existe essa, o momento que ela está mais só, porque é um lugar de adoração, mas existe também o fato dela ser uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa que sofria muita discriminação. Exato. E que ninguém queria estar perto dela. Exato. Então, assim, ela ia num horário em que as mulheres não iam lá. Sim. Normalmente as mulheres iriam em outro horário buscar, né? Então,
Tem muita Imagina, revelação, tem muita tem coisa muita, na tem história dessa mulher. Porque o contexto histórico social da época era muito difícil para uma mulher que estava naquela realidade, que às vezes não é difícil dos dias atuais. E a gente vê, Jesus fala bem assim, é necessário passar por Samaria. Era necessário realmente ele encontrar aquela mulher. E, na verdade, quando a gente vai estudar um pouco lá atrás, né, a gente vê que Samaria fazia parte do reino todo de Israel, e por conta do pecado, o reino foi dividido em reino norte e reino sul, e Samaria foi invadida primeiro, né, e aí foi aonde foi invadido, se eu não me engano, pelos babilônicos. E foi onde entrou primeiro os ídolos. E por conta dessa invasão, ficou Samaria em cima e ficou ali Israel embaixo. E aí virou essa disputa. Só que existia uma aliança de novamente juntar esse reino, porque o reino não pode ser dividido, porque o Senhor é aquele que junta tudo que é divisão para se tornar um só. Então ele falou, como é que eu vou alcançar isso, estabelecer de novo essa unidade através de uma mulher? E ele viu a disponibilidade no coração daquela mulher. Então ele não só cura aquela mulher, ele não só dá o descanso para a alma dela, como ele também usa ela como um canal dele para salvar todo o povo. Então, isso me deixa pirada quando eu começo a meditar na palavra. E o interessante é que os judeus se achavam, os judeus de outras, da Galileia, de Jerusalém, eles se achavam superiores aos samaritanos, né? Tanto é que o samaritano, por causa disso que você explicou agora, eram vistos, eram renegados pelos judeus. E ela achou estranho de um judeu querer falar com ela primeiro, né? Exato. E o interessante é que, de acordo com o Evangelho de João, foi a primeira vez que Jesus se revelou como Cristo, né? Sim, a primeira vez. Nem para os discípulos ele tinha falado isso. Né? Foi para essa Para os discípulos ele era um profeta, e a primeira vez que ele se revela foi para uma mulher pecadora que tinha passado por 7 camas. É muito incrível essa história de pirar a cabeça de qualquer um. O Messias, o grande Salvador, se revelar para uma mulher. Então eu vejo que Jesus ele também queria falar naquele momento que as mulheres também eram importantes, porque Jesus ele desafiou tudo. Ele desafiou a religião da época, a cultura, ele desafiou a tradição, ele desafiou todo o preconceito. E em vários momentos a gente vai ver Jesus falando com as mulheres. Ele deixava que as mulheres iam até ele e ele também se disponibilizava de ir até as mulheres, como foi com essa mulher. Então, ele abraça essas mulheres e nessa mensagem ele fala aí, vocês são importantes também. Eu posso fazer muitas coisas através de vocês também. E aí a gente vê várias mulheres seguindo Jesus naquele período, enquanto ele esteve aqui na Terra e após também. Quando a gente vai meditar lá nas cartas de Paulo, quantas mulheres ajudavam na expansão da igreja primitiva em Roma, em Éfeso, ajudando e às vezes servindo com os dons, talentos e até com recursos. Se eu não me engano, é no final do livro de Romanos, quando Paulo começa a saudar a igreja, tem uma lista enorme de mulheres ali. Em outras saudações, em outras cartas também, ele cita bastante, você vê a importância do trabalho das mulheres na igreja primitiva. Sim, né? Desde sempre. A mulher, ela mesmo que de escondidinha, ela dá um jeito de ser participativa. E outra pergunta também que fica, né? Será que se fosse um homem lá buscando água, que não era o costume dos homens buscar água, né? Mas será que se Jesus tivesse encontrado um homem, ele teria feito o mesmo... Não estou querendo falar que as mulheres falam demais, né? Mas será que ela teria feito o mesmo barulho em Samaria, anunciando que ela tinha conhecido Cristo e que Cristo... que o Messias estava ali, né? Porque esse trabalho dela de anunciar as boas novas para a cidade dela foi importante. Jesus ficou depois um certo tempo ali anunciando, curando os enfermos e pregando o evangelho, né? Exatamente. Eu falo que as mulheres... É provado que as mulheres elas têm 21.000 palavras para falar por dia, enquanto o homem tem 7.000. 7.000. Existem alguns casos de homens que são mais falantes, mas via de regra, a mulher, ela sempre... Acho que eu não falo 7.000, não. Será que eu falo? Acho que não. Eu estava fazendo uma pesquisa esse dia, eu sou bem curiosa, porque no meu caso, lá em casa, eu sou a mais falante. Eu comunico, eu falo o dia inteiro, se deixar, e o pastor Nabis, ele é bem quieto. E aí, a mulher, a grande maioria, tem muito esse dom da comunicação. Então, a gente já é uma anunciadora nata. Você pode ver que a mulher, aonde ela vai... Você vai numa feira, você vai no supermercado, as mulheres, elas estão ali falando, contando boas novas. E por isso que é tão importante hoje o evangelho para as mulheres, porque as mulheres também que não conhecem têm um poder de destruição muito grande, porque são dons que Deus dá que, se não forem usados de forma correta, pode destruir vidas, casamentos
Porque a mulher, ela tem um dom de influência muito grande. Tanto é que todo mundo sabe porque Adão pecou, porque a Eva foi lá e deu a bênção do fruto para ele. Então, esse dom de influência nós temos. Sim. E meu pastor, ele, em todas as reuniões que ele tem com as mulheres da igreja, com as pastoras, uma das coisas que ele sempre trabalha no nosso caráter é cuidado com o que vocês falam para o marido de vocês. Então, é uma atenção, porque aquilo que a gente fala tem muito peso. E a gente precisa ter uma boca que vai ser uma boca abençoadora. Vai ser uma boca que tudo que a gente falar vai ser para construir, para edificar, para crescimento. Porque caso contrário, se nós quisermos também, a gente consegue destruir muitas pessoas ao nosso lar, ao nosso redor. Por isso é necessário esse despertar das mulheres para se posicionarem como mulheres de Deus. Amém. Porque nós juntas, a gente consegue fazer muitas coisas e conseguir mudar mesmo. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas pelo menos o mundo ao nosso redor. A gente consiga fazer ser mais leve, né? Ok, legal. Se você puder falar para a gente um pouco de como que é esse trabalho com as mulheres na igreja, Sim. né? Se existe um grupo específico, eventos, com que periodicidade vocês se encontram, até para ficar um convite aqui para quem está nos assistindo. Né? Ah, com certeza. A mulher, a gente tem essa necessidade. Nós temos um culto mensal, onde a gente trata assuntos específicos para mulheres, uma vez por mês, na terça-feira. Mas nós temos outros momentos. Existe Segunda, terça do mês. Segunda, terça do mês. Toda segunda, terça-feira do mês. E nós fazemos pequenas reuniões também em algumas casas. Então, se tem alguma mulher que precisa de uma visita, que precisa de uma oração na sua casa, nós temos esse trabalho. Independente de ser da nossa igreja ou não, nós vamos, oramos, profetizamos e mandamos embora toda a força do mal que prende essa família, que prende essa casa. É para isso que Jesus se deixou instituída a igreja, né? Tá, então segunda, terça terça-feira de todo mês. De todo mês. Tem o encontro nosso das culto. mulheres. Aí, edição coloca o endereço aí Coloca da igreja. 19h30. 19h30. Endereço e horário, por favor. Isso. Legal. Existe o culto e existe algum evento específico também ou só os cultos a cada terça? Por enquanto, só os cultos e trabalhos internos. À medida que a gente vai vendo necessidade de visitas, reuniões, a gente vai marcando e a agenda é aberta conforme a necessidade. Mas nós estamos organizando para o próximo ano, a gente vai deixar aqui um suspense ainda. Nós queremos fazer, sim, uma grande conferência para mulheres, onde a gente vai poder ter uma imersão, um período muito maior para tratar de uma forma mais profunda essa parte espiritual das mulheres. Eu acredito que eu devo voltar aqui e trazer mais informações acerca desse grande evento que vai acontecer. Está aberto, claro, com certeza. A gente falou um pouquinho no início ali sobre essas várias atividades que a mulher tem no dia a dia, responsabilidades, né? Tem as mulheres que trabalham, tem filho, tem que dar atenção, cuidar do marido. E me fala se você puder, imagina aquela mulher que está nessa situação, né? Que tem uma série de coisas para fazer e ainda tem que buscar o Senhor tem que ser o nosso primeiro dever, a nossa primeira... Mas tem muitas mulheres que estão naquele momento que ela precisa buscar por ela, pelo marido, sim, pelos filhos. Sim. Onde buscar força? Onde encontrar Como conseguir sair desse lugar, isso, né? Na verdade, a primeira coisa é buscar uma igreja, né? Acredito que o Senhor, ele fala que é na unidade que ele derrama a bênção. Tem coisa que a gente não vai conseguir sozinho. Lá em Efésios 4:11, o Senhor, ele institui profeta, mestre, evangelista, pastores para cuidar. Ele fala que ele instituiu esses para a edificação do corpo. Então, se você que está nos assistindo e está passando por esse momento, busque uma igreja, busque ajuda e a partir de então estabeleça um tempo. Tira qualquer outro. Se for de manhã, à tarde, no meio do dia, fala, esse é o meu tempo com o Senhor. Porque quando nós entregamos essa primícia ou esse lugar, é o ponto de partida para conseguir ter o combustível que nós precisamos para conseguir administrar tudo. É realmente um combustível. A presença de Deus, o relacionamento com Deus é um combustível que nos mantém em pé para ter o quê? Equilíbrio próprio, domínio próprio, não surtar, não. Porque tem dia que você acorda assim, tem dia que a mulher, tenho certeza que quem está me ouvindo vai identificar, tem dia que a gente acorda com uma tristeza do nada aconteceu. E tem dias que você acorda triste porque muitas coisas aconteceram, como essa mulher que você disse, que eu tenho certeza que vai nos assistir, vai nos ouvir, que está passando por uma situação muito difícil. Nesse momento,
buscar ajuda espiritual é a melhor forma. Ter alguém para pegar na sua mão e falar, vem cá, eu vou orar com você, eu vou caminhar com você, até você começar a engatinhar sozinho. E tá aí a importância de congregar, de estar junto com outras pessoas, né? Que já passaram por aquilo que aquela pessoa está passando e que pode ajudar. Ah, mas significa que eu vou basear minha fé nas outras pessoas? Eu não posso ter o meu momento com Deus? Claro, não só pode como deve. A nossa vida não é terceirizada. Eu não vou para a igreja para que alguém ore por mim, para que eu não... Não, eu estou falando que vai ter momentos, isso é para uma pessoa que está se sentindo fraca espiritualmente. Tem momentos que você não consegue nem ir para o quarto orar. Eu já vi várias pessoas que eu falo, vai orar, a pessoa fala pra mim, ela tem a sinceridade de falar, eu não consigo orar, eu não dou conta de orar, a pessoa não consegue pôr um louvor pra adorar. É totalmente natural, porque essa mulher, essa pessoa, ela tá dentro de uma prisão, de opressão tão grande que o inimigo coloca, porque ele coloca as mulheres em prisões, que ela precisa sair daquilo ali. E às vezes precisa que alguém vai lá e abra essa porta pra ela. E aí depois ela vai caminhando sozinha. Esse é o primeiro passo. Legal. E filhos? Eu sei que você tem essa experiência mais recente com filhos. E falar um pouquinho sobre acho que principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Qual a importância de ter uma educação voltada para o evangelho também? Porque quando a mulher às vezes não está sofrendo por causa do relacionamento com o marido, é por causa dos filhos, e às vezes é por causa de tudo isso, né? Mas falando um pouco mais sobre filho, eu sei que você está tendo essa experiência agora mais recente, mas com certeza você fala e deve aconselhar e ajudar mulheres que já têm filhos e que estão nessa batalha aí. Já. De situações assim que é só por Jesus mesmo, só Deus. Primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que os filhos não são nossos, né? A gente já erra na criação quando a gente quer criar para nós. Então, eu hoje tenho a alegria de dizer que o meu tem 2 anos e 8 meses, então ele é uma carta que eu estou começando a escrever, porque quando a gente recebe tendo essa oportunidade, né? Ele vem um papel em branco e a gente pode... Mas e quem não tem essa oportunidade? Hoje, para as mães que estão me ouvindo que têm filhos pequenos, a melhor coisa, buscar ser exemplo dentro do seu lar, no servir, no congregar, no devocional com o Senhor, porque naturalmente esse bebê vai ver e vai te copiar. Sim. O meu, ele faz coisas que às vezes ele não entende, mas ele já faz por ver eu fazer. Costume, ele né? já levanta as mãozinhas, ele já ora, ele põe a mão na minha cabeça para orar. Às vezes eu falo, Arthur, vem aqui, ora por mim. Ele coloca um louvor, ele já sabe levantar as mãozinhas, porque ele vê eu fazendo. E quem não teve essa oportunidade, como eu, por exemplo, que fui para a igreja com 19 anos, eu não via meu pai orando, eu não via minha mãe orando, pelo contrário. Eles só brigavam, era o exemplo que eu tinha. Mães que estão hoje dentro desse cenário, o que você pode fazer é realmente colocar os seus joelhos no chão. A gente sempre fala que mães de joelhos no chão, os filhos permanecem em pé. Confiar, entregar, profetizar. Rodrigo, eu falo que a oração de uma mãe é uma das orações mais poderosas, porque o pai, ele ama o filho, mas uma mãe, gente, a mãe é diferente. Quando uma mãe intercede... Por isso que é oração, né? Porque é uma oração de verdade, que tem que... Existe de fato ali um amor puro e uma compaixão, né? Existe, e é uma oração que toca o Senhor. Não, e eu vi vários casos de mães que chegaram na igreja com filhos perdidos nas drogas, né, na prostituição. Filhos até, inclusive, que se desviaram do caminho da fé e foram para obras negras, né, outras coisas. E na intercessão ali, a gente começou a se colocar em intercessão pela vida daquele filho, e aquele filho foi liberto, porque o Senhor, ele destaca anjos para ir lá e resgatar a pessoa do inferno, principalmente se for batizado, já conheceu Jesus. Então, é se colocar no lugar de oração. Por isso que essa mãe, ela precisa estar muito edificada espiritualmente para conseguir ficar nesse lugar de oração. Legal. A gente costuma sempre pedir que os nossos entrevistados aqui, quem vem bater um papo com a gente e falar junto da palavra, deixe uma mensagem para quem tá nos assistindo. E quando essa pessoa tem um chamado específico, né? Então a gente fala com o seu público específico, né? Eu acho que ali é a oportunidade. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem de fé, de esperança para todas as mulheres da Baixada Cuiabana e de Rondonópolis, que é onde a nossa audiência alcança aí. Maravilha. É uma alegria estar aqui, poder falar com você, que vai estar aí, e eu tenho certeza que, de alguma forma, você pegou uma parte para você. Mas eu quero te dizer, eu vou falar específico para você, mulher.
Você faz parte do plano vital de Deus. Ele te inclui no plano dele. E uma coisa que ele nos criou para viver uma vida boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade dele para nossa vida. Se você não está vivendo isso por algum motivo, hoje existe uma forma de você recomeçar. Se você decidir hoje falar assim, hoje eu escolho buscar uma igreja, buscar uma pastora, buscar um pastor, buscar ajuda espiritual, ou hoje eu já estou na igreja, mas mesmo na igreja eu estou perdida, eu decido me reposicionar no meu tempo com Deus, o Senhor pode mudar essa circunstância que você está passando. Porque ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas dele. Não tem nenhuma só promessa que Deus prometeu que ele não cumpriu para aquele que confia. Então existe um recomeço, existe um renovo para você, existe um lugar de descanso para você. E entenda que você não foi chamada simplesmente para viver 100 anos nessa terra. Você foi chamada para um propósito muito grande. Você pode anunciar, você pode ser uma empresária, você pode ter o seu próprio negócio, você pode começar hoje a fazer algo novo. Porque o lugar que você nasceu, a forma como você foi criada, você não escolheu, mas você pode hoje fazer com que tudo isso seja uma alavanca que vai te impulsionar para o seu destino. Então, avante, levanta a sua cabeça, não retroceda, porque o Senhor é contigo. E se precisar, estamos aqui de braços abertos para te receber. Amém, amém. Fica aí o convite para todas as mulheres aqui de Cuiabá, Várzea Grande, para poder participar das reuniões segunda, terça-feira de todo mês. Isso significa que é na próxima terça? Na próxima terça. Tá ótimo. Terça-feira agora já temos um encontro. Já temos um encontro. Pastora Adriele, muito obrigado pela sua presença. Creio que todos nós fomos aqui bastante edificados hoje, em especial as mulheres. Eu que agradeço e é sempre uma honra estar aqui e eu espero voltar outras vezes. Com certeza. Até a próxima, pessoal. Falando da Palavra.